Seja bem-vindo ao Sarau do Conto Surreal, que tá aqui na segunda temporada de histórias. E agora, a gente tem o senhor mais simpático e vivido do mundo na nossa equipe, o seu Cuia. Oi, ouvinte! Que não é mais convidado, agora ele é efetivado. Tô chique, né? Chiquíssimo. Tô chique e bonito. Olha, eu tô olhando pro senhor aqui agora e eu posso dizer com certeza que o senhor tá mais bonito que no ano passado. O que o senhor tem feito? Fala pra gente o segredo. Eu tenho vivido minha vida só. Mas isso de o senhor viver sua vida não é de agora, né? Não. Eu vivo minha vida já desde que eu nasci. E o senhor viver sua vida deixa o senhor mais bonito? Então, eu não sei muito bem como que isso funciona. Mas acontece que deixa, viu? Porque você me vê bonitão assim do jeito que eu tô agora e não imagina como que eu era antigamente. Eu nasci que foi uma tristeza de feiura, Lucas. Minha mãe contava que quando eu nasci, os médicos me tiraram de dentro da minha mãe e me colocaram de lado, achando que eu era a placenta que tinha saído antes do bebê e ficaram esperando para ver quando que ia sair a criança. Teve que vir uma enfermeira que estava em outra sala para perceber que eu já tinha nascido e que eu mesmo que já tinha cortado meu próprio cordão umbilical e estava me lavando na bacia de água para ficar limpinho. Minha nossa, seu Cuia! Mas isso aí foi história que a minha mãe que contou pra mim, né? Eu não acredito muito nessa história, porque eu não me lembro de ter sido criança. Mas por que o senhor não acredita na sua mãe? Se o senhor mesmo falou que antigamente o senhor era mais feinho. É porque as histórias que a minha mãe conta são tudo exageradas, sabe? Então, pois é. Ela tem mania de aumentar as coisas, de inventar acontecimento. Quando ela começa a falar alguma coisa que aconteceu, dali um pouco já tá tudo os personagens flutuando no espaço sideral, brindando a conquista de uma nova estrela na galáxia de charuto. Puxa vida! Então as informações dela não são confiáveis como as suas? Não são. Coitada, eu tenho até dó de falar isso. Mas não são confiáveis. Mas sua mãe tá viva ainda? Tá. Oxe, mas claro que tá. Vi ela ainda essa semana. Mas quantos anos sua mãe tem? Olha, essa é uma boa pergunta, viu? Mas só perguntando pra ela mesmo pra saber. Porque eu não sei se ela envelhecia nos anos que eu não envelhecia. Ou se ela envelhecia só pra quem também envelhecia. Eu não conheço muito bem as regras da passagem do tempo. Mas o que é certo é que as histórias dela são tudo mentirosas. Teve uma vez que ela tava falando com um padre amigo dela e ela começou a contar de uma viagem de vários dias que ela tinha feito com a minha família todinha. E quando meu pai dirige, a gente não faz parada nenhuma. É uma parada antes de sair e depois outra parada só quando chega no destinatário. E não tinha negociação. A gente até podia escolher. Ou usava uma fralda durante a viagem, ou fazia no banco mesmo. Que horror, seu Cuia! Pois é, geralmente ninguém usava fralda. Porque ficar sentado se esfregando nas suas próprias necessidades por vários dias é uma ideia meio nojenta, né? E ficar sentado num banco cheio de cocô e xixi de outras pessoas não é nojento? É também. Mas pelo menos não fica parecendo que você é um velho que não consegue controlar suas próprias necessidades e precisa usar fralda geriátrica. Se bem que um dos meus irmãos não conseguia controlar mesmo. Mas aí, minha mãe contando. Ela falou que a gente saiu com o carro e em 4 dias fechados sem parar, a gente foi até a Groenlândia. De carro? Fica vendo as coisas que ela conta. Ela falou que a gente chegou lá em 4 dias e que para chegar lá a gente engatou uma carreta de combustível no carro, que sempre que a gasolina do tanque estava acabando, ela reabastecia sozinho o carro. E aí nós partimos pro norte. Passamos todos os estados brasileiros. Atravessamos o Rio Amazonas, passando pelo fundo do rio. Nesse dia nós tivemos que fechar todas as janelas do carro para não encher ele de água. Mas deu certo. Logo a gente já saiu do outro lado. E continuamos indo pro norte. Entramos nos países que falavam castelhano e passamos o canal do Panamá navegando por cima da água. Porque ninguém quis fechar as janelas do carro dessa vez. Que como já estava no segundo dia de viagem, já estava um fedor que só dentro do carro. Então dessa vez a gente passou boiando,
que nem um barquinho. E continuamos subindo no mapa. Nos Estados Unidos, a gente não entrou, porque lá tem muita burocracia, né? Coisa de visto e construção de muro para proibir a entrada. Então a gente deu a volta por fora até chegar no Canadá. E lá a gente seguiu para a parte mais pro norte. Isso tudo é minha mãe contando, viu? Aí, para continuar a viagem, como que a gente fez? Fomos até o lugar mais frio do Canadá, onde até o mar congela, lá pertinho do Polo Norte, e seguimos de carro pelo gelo. Mas como as rodas do carro não giravam direito no gelo, ela conta que a gente chamou 3 ursos polar para puxar nosso carro, como se fosse um trenó. E segundo a minha mãe, a gente pagou o trabalho deles com peixe fresco, que a gente tava trazendo desde aqui da casa dela, já pensando em contratar os ursos lá no gelo do Polo Norte. Imagina você! Olha o tanto de coisa que não faz sentido nessa história da minha mãe. Já pensou carregar um peixe dentro de um carro por 4 dias e ele continuar fresco para alimentar os ursos? Um peixe não aguenta nem um dia dentro de um carro fechado. Dá pra acreditar numa coisa dessa? Não, pra mim pareceu meio maluco, mas não tanto. Como que não, Lucas? Você acha que é possível uma viagem dessa? Não, assim, possível eu acho que não é. Mas o senhor já passou por tanta coisa nas histórias que o senhor contou aqui ano passado, que pode muito bem ser que dê pra fazer isso aí do jeito que a sua mãe falou. Parece mentira, mas não sei, né? Que isso, Lucas? As coisas que eu passei era tudo verdade. Tudo realidade. Tá vendo? É por isso que eu não gosto que a minha mãe conta as histórias. Porque é óbvio que é mentira. E aí as pessoas ficam achando que as coisas que aconteceram comigo foi tudo mentira também. Mas não foi desse jeito que a minha mãe conta, não. A verdade é que é impossível acontecer essas coisas desse jeito que ela conta. Vou falar a verdade do jeito que aconteceu essa viagem. Ela demorou 10 dias e não teve urso polar coisa nenhuma. Foi isso. Ah, então vocês foram de carro mesmo? Fomos. E o resto da história era tudo verdade. Só era mentira o tempo que demorou e os ursos. Isso, muita mentirada essas partes. Passar por dentro do Rio Amazonas, por cima do Canal do Panamá, dar a volta por fora dos Estados Unidos. Sim, isso aí foi tudo verdade. Mas se não teve urso polar, como que vocês atravessaram do Canadá pra Groenlândia? Foi pelo gelo mesmo. Mas urso é muito perigoso. E não tem como levar peixe dentro do carro, né? A verdade é que a gente encontrou 3 abomináveis Homem das Neves. Sabe? O Yeti. E chamamos eles pra empurrar o carro. Com uma empurrada só, a gente já foi deslizando pelo gelo até chegar lá. E como pagamento, a gente só concordou em não contar pra ninguém de lá da existência deles. Muito mais plausível a história agora, não é? Então vocês encontraram um abominável Homem das Neves. 3. Encontramos 3. E como que eles eram? Gigante. Eram do tamanho de um avião. Só que de pé, né? Quando a gente encontrou eles, eles estavam sentados em volta de uma fogueira no gelo, assando uma baleia no espeto. Perto deles, a baleia parecia uma sardinha. Que loucura, seu cuia! Pois é. Mas agora, ouvindo a versão verdadeira da história, agora dá pra perceber que é verdade essa viagem nossa, não é? É, se o senhor tá dizendo, eu acredito. Pois então, eu gosto de falar a verdade, não de ficar aumentando as histórias. E é por isso que eu acredito nas suas histórias, seu cuia. E por isso que o senhor tá aqui, pra contar histórias verdadeiras pra gente. E também pra terminar nossos episódios com seus recados maravilhosos. Já é pra dar o recado? Já agradece só os ouvintes antes e depois já pode dar seu recado. Então obrigado pra você que tá ouvindo aí, viu? Se você gostou dessa história, manda pros seus amigos. Mas fala pra eles que a história verdadeira é a que eu contei. E agora, o recado. Se você puder, evite comer muita terra no café da manhã. Isso não costuma fazer bem pro organismo. A não ser que você seja uma minhoca, ou um trator, ou um matapi, uma cigarra, um piolho de cobra, um mutum, um caracol, um jacundá coroa, uma...